a gente sempre tem um problema, mas a gente nunca olha para onde foi que ele surgiu, da onde ele veio, como que nasceu, né? E eu, fazendo uma reflexão, né, eu coloquei 4 fases. Existem, então, 4 fases e 2 momentos. Um momento inconsciente e um momento consciente. Vamos começar pela parte da inconsciência. Bom, que seria o nascimento. O nascimento de tudo é sempre muito sutil, muito tranquilo. Seja quando você vai para uma entrevista, né? Ali você passa pelo processo seletivo e aí você entra na empresa. Olha que felicidade, é sempre uma alegria. Ou um namoro, é aquela alegria, né? Aquele relacionamento, nossa, aquela pessoa foi feita para mim, ele nasceu para mim, né? Eu gosto muito dele. Bom, então ali tem um namoro, uma opção, uma escolha, um contrato, né? Então eu fecho um contrato da compra de uma casa. Ou eu vou na construtora e vejo aquele apartamento, né? Falo, nossa, esse apartamento é pra mim, tá? E ali é tranquilo, então tá sempre muito tranquilinho. E aí a gente tem a segunda fase, que é o crescimento. Então, eu comecei o namoro, esse namoro ele vai evoluindo, a gente vai se conhecendo, né? Eu vou identificando algumas coisas, tipo, nossa, ele é meio bolsominion, né? Ou, sei lá, ele é meio agressivo, ele é narcisista, ou a gente não tem muita coisa em comum, ou vamos para o emprego. O emprego é legal, mas a rotina é chata, é maçante, eu não estou me sentindo feliz, eu não estou... não tá legal. Então eu penso, eu tô louca, eu não deveria pensar isso, encontrei uma pessoa legal, um trabalho é o que eu tava esperando depois de tanto tempo procurando, a casa é legal, eu não vou... Sabe, você sente que pode ter alguma coisa errada ou uma coisa boa, tá? Então você se sente feliz, nossa, isso vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. A gente tem que separar, porque é assim, existe o que é real, então é um sentimento real de, isso é pra mim, eu tenho certeza. E a outra questão que é a ilusão, vamos por assim. Então eu me iludo pensando, não, isso é uma alegria perfeita, eu nunca vou encontrar um caminho melhor para seguir. E lá no fundo tá assim, tá, mas você sabe que isso não é verdade, né? Tá, mas você sabe que isso é mentira, né? Então ali eu digo que é a questão de estar se enganando, né? Eu tô me enganando e é bem comum aqui nessa parte, porque lembra, você tá inconsciente, então são 2 momentos, né? Então esse é o momento que você tá inconsciente. Vem o sentimento, mas a gente ignora. Então, a gente acha que é besteira, então começa a ignorar, ok? Aí vem aquela leve dorzinha, né? Aquele dorzinha que, não, um probleminha ao fazer xixi, uma dorzinha no peito, né? Uma tossezinha, ou uma briguinha, né? E ali a gente vê que, sei lá, tem um erro no contrato, a gente começa a ver que a empresa não cumpre o que ela prometeu, sabe? A gente vai identificando algumas coisas. Mas a gente é brasileiro, né? A gente aprende a ser, não desistir nunca, né? Não, eu tenho certezas, e agora eu não vou voltar para trás, eu tenho que continuar mesmo se estiver errado. A gente pensa assim, tá. Só que ali é o momento que a gente deveria mudar a rota. Tipo, isso daqui tá errado, eu acho que eu devo pesquisar mais, eu devo dar uma pause, ou eu vou no terapeuta, eu vou num psicólogo, eu vou em algum lugar para começar a entender essa parte emocional. O trabalho tá meio estressante, mas mesmo assim eu continuo. Então a gente começa a ter os primeiros sinais. Vem então a parte consciente. Eu me torno consciente dos problemas, porque as coisas começam a aparecer. A queda dos véus. O que é a queda dos véus? As coisas começam a ser reveladas. Então, nesse terceiro momento, então eu passo pelo momento inconsciente, que tem 2 períodos, o nascimento e o crescimento. Vou para o segundo momento,
que é a parte consciente, e aí tem uma terceira fase, que é a fase de acontecimento. Então as coisas começam a acontecer. Então, por exemplo, você tem uma briga, você descobre uma traição, você sofre uma agressão. Então você tinha visto antes que a pessoa era um pouco agressiva, mas você relevou e continuou o relacionamento, que levou a uma agressão, uma humilhação, né? E aí você cai para acordar. Acorda, minha filha. Acorda para aquilo, tá? Aí você tem uma revelação. Então, uma pessoa que estava mentindo para você começa a aparecer. Então, um sócio de uma empresa que você tinha começado lá no nascimento cresceu, né? Você vê que ele não se importava muito, ele dava muita atenção para algumas coisas, de repente vem a revelação, pum. Um trabalho, você sem ali na fase anterior viu que não tá legal, talvez eu devesse procurar outra coisa, isso não tá me preenchendo, isso não tá me completando, então eu vou, né, acabar tendo a revelação de uma depressão, uma crise, uma insatisfação que vai surgir, né, emocionalmente. Ou, por exemplo, na saúde, a pessoa ela vai ter uma dor, vai ter uma questão que vai levar ela para o médico, uma questão grave. Se antes era uma dorzinha, agora é uma dorzona, né? E aí ela acaba indo pro médico, descobrindo que ela tá com uma doença, que ela tá com uma pedra no rim, né? Que ela tá com algum problema que ela adiou muito tempo para resolver, que nasceu naquele crescimento lá na fase anterior, tá? Aí você pode descobrir uma enganação. Então você casou no nascimento, vocês continuaram casados, tal, mas você viu que a pessoa estava se afastando, você se afastou, não importa. E de repente acontece a revelação de que a pessoa estava te traindo. Aí você então fica sem chão, né? É o momento que a gente fica sem chão, é a hora que ataca a mente, então não tem como escapar da revelação, né? A descoberta é dolorida, né? E aí a gente tem que encarar a verdade, encarar o que aconteceu e saber como vai lidar. E aí é o próximo passo, que são as consequências. Então, por exemplo, se é a parte consciente, então eu tenho que estar ligado, né? Ele revela para mim, na parte física, vamos dizer, é uma coisa material. Então, o carro começou a dar problema, a casa que eu comprei na planta, ou que seja, de uma pessoa que eu achei que estava boa, começa a dar problema, né? O trabalho que eu no começo achei que estava tudo bem no nascimento, que era a oportunidade da minha vida, eu vejo que não é bem assim, porque eu tenho, sei lá, um burnout, porque eu estava trabalhando demais, eu estava me doando demais, e de repente eu me vejo numa situação que ou eu vou me separar, que aí vem essa quarta fase, né, da consciência, que é agora ou eu me separo, ou eu vou buscar uma ajuda médica, ou eu mato a pessoa, ou eu separo a sociedade, ou eu vou procurar outro emprego, ou eu vou procurar um analista, sabe? Ali, o quarto, que é a consequência é o como eu vou agir, como eu vou lidar e agir com o que eu descobri, com o que foi revelado, né? Então, eu descobri uma doença, o que eu vou fazer? Como eu vou reagir? Eu posso entrar em período de extrema depressão e me matar aos poucos, como eu posso buscar um tratamento espiritual, sei lá, um novo caminho, buscar viajar, sei lá, vou aproveitar o tempo que eu tenho, vou mudar minha rotina. Esse quarto momento, ele pede uma ação baseada no que aconteceu, né? Aqui a gente tem que entender que existe dois pontos para mim, tá? Porque tem a reação emocional, né? Então você vai ficar depressiva, com medo, com raiva, com ódio, querendo matar, com um rancor, triste, tudo que você imaginar. E como você vai responder aquilo. Então, se a pessoa te trai, você tem uma escolha, né?
Bom, eu vou separar ou eu vou conversar com ela, a gente vai entender o que estava errado e aí a gente vai acertar, então, os pontos e a gente vai continuar junto. No trabalho, olha, esse tanto que eu tô ganhando não é bom, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, então você vai procurar outro emprego ou você vai acertar com a empresa e falar assim, olha, eu gostaria de mudar de área, né? Eu gosto daqui, mas não tô feliz onde eu estou, então é hora da conversa real. Então eu vou buscar ajuda, ou vou buscar um advogado, ou vou buscar um policial. Geralmente as pessoas que têm, sofrem, estão passando por algum problema, ela fica presa nesse estágio. Porque qual seria o próximo passo? Seria então eu renascer daquele momento, né? Então se eu tive um momento que desmoronou, eu vou precisar. Vamos dar o exemplo de uma casa, né? Eu construí, ela ficou muito velha, aí eu desmoronei e vou construir de novo. Então, tem que limpar o terreno, chamar um arquiteto, se eu quiser, pensar no projeto, né? Então, eu vou pensar em coisas novas. Eu tenho que sair desse período de crise e buscar um novo caminho, um novo horizonte, olhar além do que eu vivi ali e buscar um novo norte. Né? A gente fica preso no 4, que é o rancor, a tristeza, o medo, né? A angústia, eu não vou saber para onde ir, você cria ali uma desorientação, ali é criada uma desorientação e muitas vezes tem que buscar ajuda externa, entendeu? E muita gente prefere não buscar porque não quer expor, porque se acha forte, eu não vou me colocar como fraco nessa situação, né? Então eu prefiro continuar do jeito que eu tô, isso não vai me derrubar. Então, de certa forma, a gente não olha para aquele problema, né, real. Mas qual é a velocidade que eu vou perceber? Tem uma velocidade rápida, mediana, a lenta e a nunca vou perceber. Entendeu? Então vamos lá. Então tem a percepção rápida em dias, em semanas, em meses, em ano ou 2 anos. Ali eu consigo perceber se eu devo ou não avançar naquilo que eu estou fazendo. A percepção que eu falo é você estar atento aos seus sentimentos, à sua mente, ao tudo que está à sua volta, você está ligado. E você está aberto a mudanças, né? Então, a velocidade rápida de percepção e mudança constante para alcançar um equilíbrio. Percepção mediana. Como que é? Dá trabalho para mudar. Então, você fala assim, eu até tô vendo que isso vai me dar problema no futuro. Mas, enquanto não dá, eu continuo. Então, é uma percepção mediana. Você tem vontade de mudar, mas como dá trabalho, você fala, depois a gente vê. Aqui eu coloquei uma frase, a frase é, não quero ver a realidade. Então, eu prefiro continuar na ilusão. E aí a gente tem a lenta. A lenta é antes tarde do que nunca, é a frase dela. A gente tem uma infância, e nessa infância, ou adolescência, ou ali na fase adulta, você recebeu, né, sentimentos, reações, apanhou, sei lá, várias coisas que travaram sua expressão, que bloquearam a sua forma de pensar, o lado criativo, questão emocional que você não lidou até hoje, né? Com os pais, com a mãe, com a família. Geralmente acontece isso muito com família, né? E aí a gente percebe bem mais pra frente, quando a gente chega ali pelos 40, 50 anos, onde é uma idade onde a gente precisa olhar para essas memórias, né? Nossos baús, nossas gavetas ali que estão desorganizadas, a gente precisa olhar para esse passado. Então ali eu percebo quando tenho 40, 50 anos que sobre um relacionamento, aí a gente pode ter vários, por exemplo, abuso também. Sofri um abuso na infância, a agressão dos meus pais me machucaram de certa forma. Eu tenho raiva, rancor, ódio, né, sobre uma pessoa, mas aquilo eu preferia ocultar. Então aí a gente desoculta, né?
Então, querendo ou não, preciso correr atrás do tempo perdido e ir terapeuta, em psicólogo, recorrer o máximo de pessoas possíveis para que eu consiga superar essas memórias, esses traumas que eu tive, etc. É uma percepção lenta. Então, já tenho 40 anos de casada, 30 anos de casada, aí eu vou perceber, acho que não tá legal, vamos mudar? Mas eu digo que ainda dá tempo. O próximo seria o nunca. Então, por exemplo, a pessoa muito mais para frente, ela não vai conseguir rever essas memórias de todas as possibilidades que ela teve ao longo da vida dela, né? Ela nunca reviu, nunca viu, nunca olhou para aquilo que estava emocionalmente dentro dela, mentalmente, fisicamente, que seja, e ela ignorou. Aí eu separei uma frase linda que é: na outra vida eu resolvo. Vê se não é incrível essa daqui. A gente vai adiando, e chega uma hora, ou nunca percebeu, ou adiou tanto que já não tem mais tempo para resolver. Por quê? Eu tô lá com meus 80, 70, 90 anos, na cama, doente, com Parkinson, com esclerose, etc. Aqui olhando do lado espiritual, tá? A doença de um olhar espiritual. E aquilo tem nascer em algum lugar, né? Por exemplo, eu fui numa casa de uma cliente que ela tinha 56 anos e ela já estava com Alzheimer. Só que tudo começou quando o marido faleceu. Então, eu, olhando do meu lado, identifiquei que ali seria um começo, né, desse esquecimento, que, né, não é natural uma pessoa jovem ter esse tipo de doença. É isso. Para resumir, eu separei as 4 fases de um problema, qual a velocidade que você vai resolver esse problema, se é rápida, mediana, lenta ou nunca. Eu faço essa provocação, né, para que você olhe a sua vida, você comece a identificar em que fase estão, né? Então, um casamento, um trabalho, que seja, e a partir daí identificar dentro da linha do tempo, né? Então, eu fiz uma percepção rápida, eu mudei logo, eu percebi que a pessoa era agressiva, então eu separei dela e nem quis que essa relação continuasse, ou eu já tô há 30 anos sofrendo violência doméstica e eu não sei como sair, então, lógico que seria um tempo que você já tá no lento, né? Mas ainda dá tempo de você tentar achar uma solução, de você buscar ajuda, de você compreender como você pode sair dessa. Eu tô no trabalho há 30 anos também, sei lá, 20 anos, 21 anos, 14 anos, e esse trabalho não me faz feliz, né? Eu tô para me aposentar, mas eu não quero sair porque eu não vou ter segurança. Então, assim, o que você pode fazer nesse período até aposentar que te traga a alegria novamente, a felicidade de estar vivo, né? de viver, de sentir que a vida corre dentro de você, né? E evitar o do nunca rever, porque a gente está aqui na Terra para evoluir. Então, se eu vejo um problema, eu tenho que consertar. Eu não tenho que empurrar e falar, na outra vida eu resolvo. Eu vou nascer de novo. Aí eu resolvo e tá tudo certo, né? Pedras no nosso caminho aparecem para que, de certa forma, a gente consiga evoluir e aprender com aquele problema. A gente sabe, né? É uma fala de coach? Eu acho que mas olhando a história e olhando a vida das pessoas, a gente entende que não é tão coach assim, né? Então, há um fundo de verdade nisso. A gente precisa olhar para isso com mais força. E independente da fase de tempo que você está para reconhecer aquelas 4 fases que eu te disse no começo, sempre dá tempo de mudar. Mudar sempre é possível, sabe? Então, fica esse convite para que você reflita sobre a sua vida e você consiga encontrar um sentido diferente
né? Um que te complete de verdade. Eu sei que é muito difícil e com certeza todo mundo vai falecer, vai passar dessa para melhor, com muita coisa para resolver. Mas se a gente conseguir um pouquinho, que seja, já será um grande passo, né? Para a próxima encarnação, próxima vida, né? Então, acho que eu fui bem clara, né? A gente precisa entender para curar um problema, né? Olhar quando começou, como foi o crescimento e o acontecimento. Que geralmente o mais marcante é o acontecimento e o momento atual, que seria a consequência. Então, você está vivendo a consequência de algo. Para a gente olhar na astrologia, geralmente eu pego as datas de várias coisas. Então, tipo, quando você casou, quando você entrou na empresa, aquilo ali gera um mapa, gera uns aspectos que colocando juntinho com o seu mapa vai me trazer algumas informações, entendeu? Ao longo do caminho, tem momentos que, por exemplo, um cliente meu chegou e falou assim, olha, eu tive uma crise de ansiedade. E aí eu fui olhar, um Marte estava em conjunção, estava bem juntinho com o Sol dele dentro do mapa, né? Então, esse tipo de ativação traz reações, sabe? Planetas, eles, como posso falar, uma linguagem que não mente pra gente. Eles chegam e pá, na nossa cara. Então, que eu entendo onde tem um ponto inicial e um ponto, entre aspas, final, que é o acontecimento, a gente consegue melhorar a compreensão depois desse acontecimento. Então, por exemplo, esse cliente que tem o Marte junto ao Sol, ele queria ter uma outra carreira, diferente da carreira que ele estava tendo naquele momento. Então, o estresse é só um estopim do Sol falando, olha, eu quero seguir um outro caminho, não é esse que a gente está agora, meu amor. Chega, não aguento mais. Me larga, me solta, me deixa. Uma das partes do meu método é a gente entender o problema, como ele nasceu, né? Como ele está influenciando sua vida hoje e como a gente pode melhorar a compreensão sobre ele. E aí fica mais fácil para digerir o acontecimento, entende? Então, acho que todo mundo compreendeu mais ou menos como nasce um problema. E qualquer coisa é só você deixar um comentário, que eu posso te responder, né? E te dar mais orientação. Eu vou abrir minha agenda a partir do dia 30 desse mês. Eu vou deixar o link na descrição ou na bio do Instagram, tá bom? Aí você se inscreve na lista de espera, se cadastra e tal. E aí a gente começa a conversar a partir daí, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até agora. Espero que você aceite esse convite para olhar para sua vida e identificar em que fase cada um está, cada parte da sua vida está e em qual tempo você demorou para descobrir, para aprender ou para, sei lá, ter uma luz. Um beijo e tchau.